Direcionadores de custo, então, tem uma palavra bem importante aqui, deixa eu ver. A gente tem que achar, então, tá aqui, ó. O que são os fatores geradores de custos? Lembra lá que a gente pensou assim, tá, mas nesse slide anterior aqui, eu coloquei para vocês, então, esse movimento, essa designação de custos. Para isso, então, a gente tem que arranjar um critério para custos diretos e arranjar um critério para custos indiretos. Então, nesse caso, isso aqui vai acontecer naturalmente, porque existem custos que são envolvidos diretamente, só que ao mesmo tempo existem custos que são envolvidos indiretamente. Então, para isso, você tem que arranjar então uma forma para direcionar esses custos ao produto certo. Os direcionadores, pessoal, normalmente a gente tem que fazer um vínculo com alguns pontos. Normalmente, esses direcionadores, o principal vínculo com os produtos, são os fatores que são geradores de custos. O que geram custos na produção de uma mesa? Então, a partir do momento que eu vou ter uma atividade, pensa aqui, foco em atividade de valor agregado. Então, o que agrega valor? Quais são as atividades que agregam valor? Pensa só, numa linha de produção, a gente tem várias etapas. A produção de uma mesa, ela não acontece assim. Tem matéria-prima, do nada vira, então, uma mesa. Não, eles possuem série de etapas. Então, essas etapas, digamos assim que essa aqui seja a etapa 1. A etapa 1, digamos, seria adaptar a matéria-prima, colocar a matéria-prima próxima da linha de produção. É a etapa 1. Então, você tem a matéria-prima pronta para fazer a confecção. A etapa 2, então, seria, digamos, eu tenho um funcionário que ele vai usar aquela serra. Então, aqui eu vou serrar na etapa 2. Deixa eu colocar aqui. Então, você está serrando a madeira. Então, nessa parte de serrar a madeira, ela vai ficar, então, com os pedaços certos para depois alguém fazer a montagem. A terceira etapa seria a montagem. Então, na linha de montagem, então, você vai colocar todas as peças, você vai pegar parafuso, vai pegar cola, vai, sei lá, utilizar todos os materiais auxiliares para fazer, então, terminar o produto. E, por fim, então, você vai ter lá o produto final. Então, nesse caso, você tem, para a confecção de uma mesa, foram 3 etapas bem definidas. Perceba que na etapa 1, a gente tem uma série de elementos que não possuem na etapa 2. Na etapa 3, mesma coisa. Cada uma delas consome recursos diferentes. Aqui, então, eu tive digamos, recursos humanos, lá tive um funcionário que foi responsável por alocar todos os produtos próximo da linha de produção. Na etapa 2, eu tive um funcionário que ele foi responsável por fazer, então, a serragem da madeira. Pode ser o mesmo funcionário? Pode. Isso complica um pouco mais? Complica. Então, eu tive um funcionário, o mesmo funcionário, ele trabalhou um certo percentual do tempo dele, ele fez a alocação dos produtos, depois o mesmo funcionário ele foi lá para fazer a serragem. Então, nesse caso, a gente tem o mesmo funcionário trabalhando em 2 etapas diferentes. Isso quer dizer, então, que a gente tem um custo que ele é um custo indireto por produto. A gente não sabe qual que foi a etapa que aquele funcionário trabalhou. Então, nesse caso, os fatos geradores aqui, eles foram as etapas, e a gente tem que saber, então, como que a gente vai lidar com esses geradores de custos. Então, nesse ponto, a gente tem que pensar, então, quais seriam os direcionadores para cada um desses custos. Aqui, poderia ser hora de trabalho, por exemplo. Horas de trabalho. Esse funcionário, ele trabalha, digamos, ele faz 15 minutos, ele coloca tudo próximo dele, na etapa 1. Depois, na etapa 2, ele demora, digamos, 3 horas para fazer, então, a serragem. Então, você tem 3 horas, 15 minutos, e no final, digamos que ele também faça em mais 2 horas a finalização do produto. Então, você tem a etapa que ele trabalha, então, por horas, que foi o critério, então, que você utilizou como direcionador para cada uma das etapas. Certo? Aqui tem alguns possíveis direcionadores. Então, dentro da produção, por exemplo, a gente pode utilizar como critério para direcionar custos o número de unidades produzidas. Então, de acordo com a quantidade que você fez de cada um dos produtos que você fabrica, você pode direcionar custo com matéria-prima, custo com mão de obra,
custo com aluguel, enfim, tanto faz. Então, você arranja um critério que seria, então, motivado pelos fatos geradores de cada um dos custos. Mudança na ordem de engenharia, tanto faz. Esses aqui são elementos, vários elementos, exemplos, né, do que a gente pode utilizar para fazer essa distribuição de custos. O próximo ponto, pessoal, que então é o começo da nossa aula de hoje, é a gente relembrar, então, alguns padrões de comportamento de custo. O que seriam esses padrões de comportamento de custo? Os custos, eles vão ter uma certa diferença entre eles de acordo com o movimento que eles possuem dentro da produção. Pensa o seguinte, custos variáveis, então como o próprio nome diz, eles variam de acordo com alguma coisa. Então, são custos que mudam com relação em proporção, eles mudam em proporção à medida que você vai começando a produzir. De acordo, então, que você tenha mudanças nas suas atividades totais ou nos volumes de produção. Volume de produção ou prestação de serviço, tanto faz, não importa. Então, custo variável, ele tem uma mudança de acordo com a sua produção. Então, de uma forma mais simples, ele muda de acordo com a produção. Então, nesse ponto, pense o seguinte, digamos então que uma empresa de carros, aqui eu coloquei a Renault, uma empresa de carros, ela vai fabricar então veículos no final das contas. Para isso, então, ela vai precisar comprar volantes. Esses volantes, digamos que cada volante custa R$ 2.400, é um volante. Então, digamos que para o Kwid, para aquele carro da Renault, então custa R$ 2.400 cada volante. Nesse caso, então, para cada carro fabricado, então, o direcionador de custo de volante vai ser, então, carros fabricados. Por quê? Cada carro leva um volante. Então, nesse caso, para cada carro que eu produzi, eu levei um volante. Então, eu tenho que fazer a multiplicação proporcional de número de carros produzidos pela quantidade de volantes, pelo preço de cada um dos volantes. Então, em cada caso desse, os custos eles variam de acordo com a quantidade de carros produzidos. Então, percebam essa curva aqui, pessoal. Então, unidades produzidas, elas são proporcionais, é uma linha reta. Então, para cada carro produzido, eu tive uma curva ascendente nos meus custos em volantes. Então, fui sempre fazendo o acréscimo proporcional. A partir do momento que eu tenho vendas, também, a partir do momento que eu vendi os meus carros, eu vou fazer, então, o acúmulo desses custos nos meus custos de mercadoria vendida. Então, custos variáveis, eles têm uma alteração proporcional às suas vendas. O próximo passo é a gente entender que existem uma série de custos que não necessariamente eles mudam de acordo com a proporção de produção feita. Pensa o seguinte, então, digamos que você tem alguns custos que não necessariamente eles vão variar ao longo do tempo. Por exemplo, se você tem uma indústria, deixa eu colocar nesse canto aqui, se a empresa ela tem uma indústria e ela fabrica alguma coisa, ela tem que ter, então, o aluguel desse galpão. O aluguel do galpão, ele é fixo. No final do mês, você vai ter que pagar, digamos, R$ 10.000 o aluguel do galpão. Então, R$ 10.000, invariavelmente, se você tem produção ou se você não tem produção, no final do mês você precisa pagar esse valor. Então, esse valor, ele é fixo. Ele não tem nenhuma mudança ao longo do tempo. Aluguel, o que mais? Conta de salário dos funcionários, a não ser que tenha uma variação com vendas, que não é o caso. Pensa só, salário de um funcionário, digamos, no final do mês, cada funcionário vai ter que receber lá R$ 2.000 para confecção de um carro, por exemplo. Então, o funcionário ganha R$ 2.000 de salário. Tendo produção ou não tendo produção, esse salário ele precisa ser pago. Então, obrigatoriamente, a empresa ela tem um compromisso no final do mês que não importa se você vai produzir ou não. Importa que no final do mês você precisa fazer, então, o pagamento desses custos.
desses gastos, né? Fica mais fácil para a gente dizer. Então, nesse caso, custos fixos, eles não possuem variação com produção. Por exemplo, aqui eu coloquei custo com aluguel e seguro de uma fábrica. A empresa lá, então, digamos que ela gaste 40 milhões por ano, digamos, 40 milhões em determinado ano, para pagar custo com aluguel e seguro da fábrica. 40 milhões, então, você paga tendo produção ou não tendo produção. Claro, tendo produção, você consegue fazer o reembolso desses valores. Não tendo produção, você não tem o reembolso desses valores. Então, os custos eles não mudam de acordo com a quantidade produzida e ao longo do tempo. E acho que aqui tem mais um exemplo. Se a fábrica, então, fizer, então, 10 mil carros por ano, os custos fixos de aluguel e seguro de veículos, eles vão continuar sendo 40 milhões no final do ano. Então, nesse caso, invariavelmente, você vai ter que pagar esse valor no final desse período. O que mais? Vamos aqui para baixo. Então, do que a gente tem falado, pessoal, de custos fixos, custos variáveis, custos diretos e indiretos, aqui são algumas presunções do que a gente precisa ter em mente dessa aula, né? Então, os custos, então, eles são definidos por variáveis e fixos de acordo com o teu objeto de custo. Também foi o que a gente mencionou na aula passada, o que é um objeto de custo. O tempo de análise, então, ele deve ser especificado para a gente ter uma ideia, então, de quanto vai de custo para cada um dos produtos. Normalmente, auxilia a gente ter uma ideia sobre o tempo de produção para cada um dos objetos de custo. Os custos totais, eles costumam ser lineares, porque a gente, então, está falando de acúmulo de dois tipos de custos. Eu não sei se eu menciono aqui para baixo. Se for o caso, acho que eu vou mencionar aqui no slide mesmo. Então, custos totais, eles são lineares. O que isso aqui quer dizer? Os custos fixos e os custos variáveis, por mais que eles tenham diferentes naturezas de comportamento, eles, na sua totalidade, eles são facilmente incorporados. Pensa o seguinte, a gente observou anteriormente que um custo variável ele vai mudar de acordo com a sua produção. Acho que isso aqui eu vou ter que passar para o quadro. Pera aí, deixa eu trocar para o quadro aqui, pessoal, rapidinho. Pronto. Então, a gente falou que os custos, eles variam de acordo, quer dizer, eles têm naturezas complementares. Por quê? Um custo variável, como eu mencionei para vocês, deixa eu utilizar isso aqui na totalidade. Um custo variável, por exemplo, a gente percebe que, de acordo com a quantidade produzida, e aqui são os custos. Custos por quantidade. Então, a partir do momento que você produz, os teus custos eles vão aumentando. Isso aqui, então, a gente está chamando de custos variáveis. Ao mesmo tempo, a gente tem digamos que isso aqui é por mês, né? Isso aqui é um custo mensal, um custo por mês. Ao mesmo tempo, a gente tem alguns outros custos que eles se comportam de forma fixa. Não importa o que você faça durante o mês, não importa a quantidade produzida que você tenha, ele vai permanecer fixo. Então, custos variáveis, eles mudam de acordo com a quantidade, custo fixo não. Custo fixo permanece inalterado ao longo do tempo. Só que a diferença é que, deixa eu colocar em outra cor aqui, a diferença é que eles possuem naturezas lineares e complementares. Porque se você imaginar que essa linha do custo fixo ela vai permanecer inalterada ao longo do tempo, a partir do momento que então você for produzindo, a gente vai ter uma linha paralela aos nossos custos variáveis, que a gente vai ter que chamar então de custos totais. O custo total nada mais é do que então o somatório dos custos variáveis mais o custo fixo. Então, a partir da quantidade produzida, os teus custos totais eles também vão mudar. Normalmente perpendiculares à nossa linha de custos variáveis, porque ela simplesmente vai deslocar de acordo com os nossos custos fixos. O custo fixo, então, vai estar empurrando essa linha um pouco mais para cima. Então, o custo variável ele vai sempre adaptando um pouco mais para cima. O custo total ele vai se adaptando um pouco mais para cima de acordo com a quantidade produzida. Então, ela continua sendo, os nossos custos totais, eles continuam sendo, então, uma reta, só que ele vai partir, então, do momento zero aqui dos nossos custos fixos. Ao invés de ser
custo 00, digamos que os nossos custos fixos sejam lá de, vamos colocar de novo, 10 mil por mês. Então, eles começam a partir daqui. Daí, a partir do momento que eu for incorporando os meus custos variáveis, eu vou ter 10.100, 10.020, 10.030, 10.040, e aí vai. Então, nesse caso, custos totais, eles também são proporcionais aos nossos custos variáveis e custos fixos. Ok aqui, pessoal? Alguma dúvida por enquanto? Todo mundo está pegando o conteúdo? Tem alguma dúvida? Beleza, professor. Legal. Mais alguém, pessoal? Tranquilo, professor. Tá. Então, vamos voltar no slide aqui. Certo. Então, os custos eles continuam sendo, então, lineares, sendo custos fixos e variáveis. Só existe um direcionador de custo por objeto de custo. O nível de variação dos direcionadores de custo estão dentro de um alcance relevante. Aqui, pessoal, eu queria destacar esse aqui, ó. Então, só existe um direcionador de custo por objeto de custo. Vocês conseguem... Alguém tem uma noção por que isso aqui é coerente, pessoal? Só existe um direcionador de custo por objeto de custo. Quem consegue responder essa aqui, pessoal? Algum chute? Professor, pode dar uma retomada? Como que é mesmo? Fez a pergunta aí, novamente? Por que essa frase, só existe um direcionador de custo por objeto de custo? Por que isso aqui está certo? Ô, professor, não é porque quanto mais você vai produzir, mais ele vai aumentar o custo. Não tem como diminuir o custo aumentando a produção. Seria isso ou não? Não necessariamente. A gente tem que pensar, o que é um direcionador de custo? Deixa eu voltar no slide aqui para vocês lembrarem. Cadê? Direcionador de custo. Opa, passei bastante. Aqui, direcionador de custo. Então, só existe um direcionador de custo por objeto de custo. Por que essa frase está correta? Tá, então vamos começar por passo a passo. Quem consegue, então, me explicar o que é um direcionador de custo? Professor, o direcionador de custo, pelo que eu entendi aí do senhor falando, né? Ele é uma coisa assim que vai determinar o custo da atividade, correto? Isso, exatamente. E essas atividades, elas demandam os recursos, né? Que nem você estava explicando ali das madeiras. Essas atividades, elas demandam esses recursos e, de forma lógica, deduz que esse direcionador, ele é a verdadeira causa dos custos. Não sei se você entendeu mais ou menos. Sim, entendi. É isso aí mesmo. Eu espero que o restante tenha entendido também. Certo. Então, nessa explicação do Clayson sobre direcionadores de custos, então a gente está simplesmente entendendo o processo de cada um dos produtos e, dessa forma, a gente possui critérios para saber, então, o que está ocasionando o custo daquele, por exemplo, da matéria-prima, da mão de obra, da energia elétrica, e aí vai. Então, você está arranjando o critério para fazer a alocação desses custos. Então, por que a afirmativa aqui embaixo ela é verdadeira? Quando ela está dizendo que só existe um direcionador de custo por objeto de custo. Por que isso aqui está verdadeiro? É mais simples que parece, pessoal. Professor, Diga. vou tentar um chute. Pode estar errado. Não, o importante é tentar. Eu lembro da aula passada que o senhor estava dando um exemplo com as caipirinhas, os morritos, as coisas, né? E o senhor estava falando sobre o rateio, como identificar o custo daquele produto. Eu lembro que o senhor deu um exemplo do gelo, né? O gelo é uma coisa que vai ser usada em todos ali, então fica mais difícil saber o rateio, o direcionamento do custo para qual que vai ser, né? Mas aí você falou, por exemplo, para caipirinha, usa-se o limão. Então você sabe que o limão ele vai ser um custo direto usado para caipirinha. Não sei se... Certo. Tentando dar um exemplo assim mais ou menos. Então, eu acho que só existe um direcionador de custo por objeto de custos, porque eu acho que ele está diretamente ligado a esse produto que vai ser produzido. É isso aí, pessoal. É exatamente isso. Pensa no seguinte, pessoal. Vamos utilizar esse exemplo lá do morrito da caipirinha, que a gente utilizou na aula passada. Pensa que a gente tem como colocar alguma coisa varia além da quantidade necessária para cada um dos produtos? Eu sei que, digamos, para cada caipirinha que eu faço, eu uso um limão inteiro, o suco de um limão inteiro. Então, o único fato gerador para eu assumir que o consumo de matéria-prima daquele limão naquele produto, a gente tem que pensar o seguinte: qual que é o objeto de custo que a gente está mencionando agora? É a caipirinha. Então, caipirinha é o nosso objeto de custo. Nesse caso, eu sei que o único fato gerador da minha matéria-prima
um que seria o limão. Então, o fato o consumo de cada um dos do limão, ele tem um vínculo direto, porque eu uso uma unidade por caipirinha. Tem como variar isso aqui? Não, eu sei que eu uso uma unidade. O fato gerador, o direcionador do meu custo, vai ser a quantidade produzida. E vai ser o único direcionador. Não tem outra coisa. Não tem outro critério para eu dizer qual que seria o outro direcionador de custo para esse objeto de custo. O único direcionador foi, para cada caipirinha que eu produzo, eu preciso de um limão. E é isso. Meu direcionador é a quantidade produzida. Para cada quantidade produzida, eu preciso de um limão. Essa é a minha orientação de acordo com a minha especificação de cada um dos produtos. Por isso que não vai ter mais de um direcionador de custo por objeto de custo. Agora, gelo, como o Cleison estava falando. Gelo, por mais que ele seja... Aqui eu posso dizer, então, que limão é um custo direto. Faz sentido, pessoal? Limão, custo direto, porque é facilmente vinculado ao produto, ao meu objeto de custo. Nesse caso, foi facilmente rastreado. Agora, gelo, eu tenho gelo para caipirinha e tenho gelo para o mojito. Os dois levam gelo. Só que eu possuo, então, algum critério para vincular com a caipirinha. Qual que é o critério? Digamos que eu use, sei lá, 10 gramas. Nem sei se isso aqui é muita coisa. 10 gramas de gelo por caipirinha. O meu critério vai ser, para cada caipirinha fabricada, então, pela quantidade de caipirinha que eu produzo, eu tenho uma quantidade estipulada para consumo de gelo. Digamos que eu tenho uma forminha, eu tenho um copo de gelo que é meu medidor. Então, para cada copo de gelo, eu tenho uma noção de quanto que ele faz de composição para o produto caipirinha. Mesma coisa se eu tiver um produto mojito aqui embaixo. Então, eu sei que vai, digamos, o mojito, digamos que seja, sei lá, tenha 15 gramas de gelo. Digamos que o copo seja diferente, tanto faz. Então, nesse caso, eu consigo saber, mesmo ele sendo um custo indireto, eu consigo vincular cada um de acordo com a quantidade produzida. Então, o meu direcionador de custo vai ser justamente a quantidade produzida para cada um desses elementos. Porque eu tenho a quantidade que vai fazer o rateio. O meu critério de rateio ele já está bem estipulado. E é isso. Então, só existe um direcionador de custo por objeto de custo, invariavelmente. E o Cleison estava certo quando ele falou isso. Pessoal, era mais simples do que a gente imaginava, ele não tinha nenhuma lógica por trás. Era só a gente entender, então, o que é um direcionador de custo e por que a gente só vincula isso a um objeto de custo. Certo? O que mais? Acho que é isso. Com relação a essas presunções, é isso. O próximo passo, pessoal, fica aqui, ó. Então, a gente tem que entender que o que a gente falou em nível de rastreabilidade e comportamento de custos, existem, então, custos diretos e indiretos, e custos variáveis e custos fixos. E essa mistura, ela acontece naturalmente. Existem, então, custos diretos, que eles são variáveis, existem custos diretos, que eles são fixos, ao mesmo tempo que existem custos indiretos, que são variáveis, e custos indiretos, que são fixos. Então, sempre vai existir essa possibilidade. Exemplos, pessoal. Então, um custo direto, como a gente já sabe, ele é facilmente alocado ao produto. Facilmente vinculado ao produto. Vou colocar aqui. Facilmente. Fácil produto. Então, o que ele é facilmente vinculado e que ele possui, então, uma natureza proporcional às quantidades produzidas. Vou colocar aqui, quantidades. Então, de acordo com, por exemplo, o objeto de custo daquela empresa de carros. Então, são carros montados e o exemplo são, então, pneus usados por carros montados. Eu, obrigatoriamente, vou ter que ter 4 pneus para produzir uma unidade de veículo. Então, para cada carro produzido, eu vou precisar de 4 pneus. Então, ele é facilmente vinculado, porque vai ser utilizado de acordo com cada um dos carros, e ele é variável de acordo com... vai flutuar de acordo com a quantidade de veículos produzidos. Então, custo direto variável. Agora, um custo direto fixo, então pensa o seguinte,
De novo, objeto de custo, carros montados. Custo fixo, ele não vai variar de acordo com a quantidade. Por exemplo, salário de supervisor de montagem. Esse salário desse supervisor, invariavelmente pela quantidade produzida, você vai ter que pagar no final do mês. Então, independente da quantidade de carros produzidos, você vai ter que pagar esse salário. Então, ele é um custo direto. Você consegue fazer um vínculo desse montador para esse carro, digamos que ele seja exclusivo para montar um tipo de carro, e ele vai ser fixo, porque esse salário ele não vai variar de acordo com a quantidade produzida. Então, ele é um custo direto e fixo. Custos indiretos. Então, mesma coisa, objeto de custo, quantidade de carros montados. Um custo indireto, então, eu não tenho certa facilidade. Então, ele não é fácil para a gente fazer o rastreamento desse custo. Então, energia elétrica usada e medida somente para a fábrica. Então, é um custo para a montagem, então ele não é uma despesa, já que a energia elétrica pode ter esse comportamento. Ele vai ser vinculado à montagem e ele vai ser utilizado, então, para a produção de todas as linhas de montagem. Então, ele vai ser um custo indireto, a gente não consegue vincular facilmente ao objeto de custo, e ele vai ser variável de acordo com a minha produção. Se eu não tiver produção, eu não estou usando energia elétrica. Então, o custo de energia elétrica seria zerado. Agora, se eu tenho a produção, então esse custo ele vai ser proporcional aos produtos vendidos, fabricados. Então, é um custo indireto, porque ele é genérico, e ele é um custo variável, porque ele vai variar de acordo com a produção. Um custo fixo, então, sendo um custo indireto e fixo, seria então o custo de aluguel de uma fábrica. O custo de aluguel da fábrica, ele vai ser fixo, porque ele não vai variar de acordo com a quantidade produzida, só que a gente não consegue vincular facilmente a um objeto de custo. Então, você teria que ter um critério para fazer a designação desse custo para diferentes tipos de objetos de custo que a empresa possui. Ok, pessoal? Então, a gente tem sempre essa variação. Direto variável, direto fixo, indireto variável e indireto fixo. Ok? Deu para compreender aqui, pessoal? Professor, você consegue dar um outro exemplo ali na parte dos variáveis e indireto? Para mim não ficou bem claro ali sobre o exemplo da energia. Tá. Então, pensa o seguinte. O custo variável, então, ele sempre... Deixa eu colocar aqui nesse canto. Custo variável, de acordo com a quantidade produzida, ele vai se inclinar. Então, a partir do momento que eu tenho produção... a partir do momento que eu tenho a produção, ele vai se acentuando. E normalmente proporcional. Se eu produzo uma unidade, ou se eu produzo 10 unidades, ele vai sempre acrescentando ao longo do tempo. Então, esse aqui é um custo variável. A energia elétrica, então, como foi o exemplo de custo variável indireto, é que a energia elétrica vai vir no final, digamos, veio no final do mês lá R$10.000. Esses R$10.000, para uma empresa, para uma montadora de veículos, por exemplo, ela produz vários tipos de carro. Digamos que ela produz 3 tipos de carro. Vamos ver a Renault. Cleison, fala aí para mim de modelos de carro. Da Renault eu sei pouca coisa. Só carros da Renault, professor? Pode ser qualquer tipo de carro, de uma mesma montadora. Vixe, pior que eu também conheço pouco, professor. Acho que o Eduardo sabe. O Eduardo é mais motorista que nós. Manda lá, Eduardo. Sei lá, professor, da Ford pode ser Fiesta, F1000, Ranger. Legal. Fiesta, uma F1000 e uma Ranger. Legal, bons exemplos. Então, pensa o seguinte, pessoal. A empresa, então, ela teve que pagar no final do mês R$10.000 e ela produziu esses 3 carros. Então, qual que vai ser? Você consegue saber qual que é o critério para você fazer a distinção do uso desses 3, da conta de R$10.000 para cada um desses produtos? Não consegue facilmente. Se você não consegue facilmente, então já é um custo indireto. Se ele é o teu custo indireto e você precisa saber para qual desses produtos você vai fazer a alocação, então você precisa ter um critério. Qual que vai ser o teu critério de alocação? Então, nesse caso, você vai ter que ratear. Aqui, a gente pode pensar, então, por exemplo,
horas de produção? Pode ser, vai que tem tempos diferentes de produção. Digamos que no final do mês você teve lá um total de, vamos colocar 100, 200 e 300. Você teve 100 horas de produção de Fiesta, 200 horas de produção de F1000 e 300 horas de produção de Ranger. Então, cada um teve um tempo diferente de produção, de acordo com o critério. Então, você percebe que esse aqui, ele vai ser proporcional à quantidade de tempo que você passou produzindo cada um dos seus produtos. Afinal de contas, a Ranger, ela tem uma série de atividades por dentro, então, que fazem composição do objeto de custo. Então, esse aqui vai ser um objeto de custo, vamos colocar objeto de custo 3, objeto de custo 2 e objeto de custo 1. Então, para cada objeto de custo, você tem uma proporcionalidade. Aqui foram 300 horas, então eu vou pegar. Foram 300 mais 200, 500, foram 600 horas. No total foram 600 horas. Eu vou dividir, então, proporcional para cada um deles. Então, aqui foi 3/6, na verdade, metade foi para Ranger, 2/6, então 1/3 foi para a produção do F1000 e 1/6 foi para a produção de Fiesta. Eu vou multiplicar esses percentuais a esse valor de 10.000 e vou fazer a distribuição para cada um deles. Nesse caso, então, por que eu posso dizer, então, que a energia elétrica é um custo indireto? Justamente porque ele vai precisar de um critério de rateio. E por que ele é um custo variável? Porque ele vai ser proporcional à quantidade de produtos que eu vou fabricar. Essas 300 horas, se ela pode variar de acordo com a necessidade que a empresa possua. Então, Ranger, ela foi mais produzida em um determinado mês porque o mercado tinha consumido mais Ranger naquele período. Então, eu tive que fazer a compensação. Agora, no próximo mês, pode ser então que isso aqui mude. Pode ser que eu tenha que produzir mais Fiesta. Se eu produzo mais Fiesta, então eu vou consumir mais energia elétrica para o Fiesta. Então, a energia elétrica, ela vai variar de acordo com a quantidade de energia elétrica que você vai consumir para cada um dos seus objetos de custo. Então, nesse caso, ele vai ser um custo indireto, porque ele precisa de rateio. Ele vai ser um custo variável, porque ele muda de acordo com a quantidade produzida. Deu para entender, Cleison? Deu sim, professor. Obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Mais alguma dúvida? Isso aqui é importante a gente ter pelo menos uma ideia de como é que isso aqui funciona. Por mim, tranquilo. Eu tinha ficado só com dúvida mesmo referente ali ao exemplo da energia elétrica, que na minha cabeça ali no começo eu fiquei pensando, mas como que é indireto, sendo que ele vai ser produzido para vai ser usado para produzir todos os veículos, né, etc, e os materiais. Mas aí o exemplo ali do professor falando dos critérios, para mim ficou mais claro. Ah, legal. E, pessoal, a gente vai fazer exercícios com relação a isso. Deixa eu ver se... Acho que eu tenho aqui, inclusive. Eu tenho alguns exercícios aqui. Deixa eu ver. Acho que a gente tem tempo, a gente vai fazer esses exercícios. Deixa eu, então, mostrar para vocês só um quadro resumo aqui, para a gente ter uma noção do que a gente viu para essa aula. Então, a gente falou sobre custos variáveis, custos fixos, custos diretos e indiretos. O que a gente precisa saber, pessoal, de uma forma geral, é que custos, eles vão ser sempre vinculados a alguns elementos que nunca vão variar. Pensa no seguinte, matéria-prima nunca vai ser, a tendência é que nunca seja despesa. Ainda não vi um caso que fosse despesa, porque não faz o menor sentido. Mas nunca se sabe, né? Daqui a pouco aparece um alienígena aí para falar que matéria-prima seria uma despesa. Por enquanto, matéria-prima, gastos que a empresa tem com matéria-prima sempre vão ser custos. Então, matéria-prima, ela pode ser o que a gente tem chamado aqui de material. Então, material vai ser tudo que vai ser utilizado para a produção. Então, substâncias quais os produtos são feitos, matéria-prima. Podem ser diretos e indiretos. Então, a gente vai ter sempre uma matéria-prima que ela vai ser direta e sempre vai ter uma matéria-prima que ela vai ser indireta. Continua sendo custo. Certo? Matéria-prima direta, então, vai ser o que a gente consegue rastrear facilmente, como tem colocado aqui, rastreado facilmente. E material indireto é o que a gente tem uma certa dificuldade de fazer esse rastreamento, e a gente tem que arranjar algum critério, um direcionador dos nossos custos. Então, matéria-prima vai ser direta e indireta. Mesma coisa com mão de obra.
mão de obra, ela sempre vai ser custo, obrigatoriamente, se ela estiver envolvida com a produção, né? Se a gente considerar a mão de obra do pessoal administrativo, recursos humanos, contabilidade, marketing, essas coisas, dificilmente. Mas então a gente sempre vai chamar, quando a gente fala de mão de obra, a gente sempre vai chamar então de mão de obra direta, vai ser sempre mão de obra direta, que a gente tem uma certa facilidade em vincular a um produto, e mão de obra indireta, que a gente tem já uma certa dificuldade em vincular a um produto. Mão de obra direta, por exemplo, salário pago para trabalhadores de fundição de ferro, aço, etc. Então, se você sabe que aquele funcionário ele é específico para aquele produto, então ele é uma mão de obra direta. Se você tem funcionários onde eles são genéricos para vários objetos de custo, então salário de funcionário de loja, supervisores e inspetores. Eles são mais indiretos. Você tem que arranjar um critério para vincular a determinados produtos. Então, nesse caso, vai ser uma mão de obra indireta, certo? Sempre, mão de obra, ela vai ser classificada como mão de obra direta e mão de obra indireta, da mesma forma que a gente colocou em material. Material ou matéria-prima vai ser direta e indireta. Mesma coisa, pessoal, quando a gente falar sobre despesas. Despesas foi um ponto que a gente ainda não mencionou, mas o comportamento das despesas, elas também são similares ao que a gente tem trabalhado com relação a custos. Por exemplo, despesas, elas também podem ser indiretas, então eu tenho despesas, deixa eu colocar despesas diretas na mesma ordem, e eu tenho também despesas indiretas. As despesas diretas, despesa de uma forma geral, é tudo que for auxiliar, isso a gente já falou. Então, sempre vai ser alguma coisa auxiliar. Despesas diretas, então, exemplo, contratação de ferramenta ou equipamento para um determinado trabalho, ou taxa paga para um consultor vinculado a certo trabalho. Digamos, então, que a tua empresa, ela é uma empresa é uma metalurgia. A metalurgia, então, ela vai fazer produtos vinculados a metal. Mas daqui a pouco, você fez a contratação de um técnico. Esse técnico, ele vai estar lá vistoriando a tua operação para saber se você consegue melhorar a tua produção. Assim, ele está analisando tempos, ele está analisando tua máquina, ele está analisando a tua produção ali, e você está percebendo, então, que você consegue fazer melhorias. E ele foi contratado para melhorar uma determinada linha de produção. Então, esse consultor, ele não vai influenciar a tua produção. Assim, ele não está ajudando a fazer a confecção do produto. O fato de ele não estar ajudando na confecção já dá a ideia de que ele é uma despesa. O fato dele estar auxiliando uma determinada linha de produção, então você consegue rastrear facilmente a um produto. Então é uma despesa direta. Você consegue vincular diretamente a um produto. Agora, ao mesmo tempo, existem algumas despesas que elas são indiretas. Você não consegue facilmente vincular a um produto. Como, por exemplo, eu acho que eu mencionei na atividade que vocês fizeram, acho que daqui 2 semanas atrás. Eu falei sobre depreciação. Depreciação, então, é o uso natural que as máquinas possuem, elas vão se degradando. Essa degradação da máquina, então, ela vai perdendo os seus potenciais, né, de uso. Então, ela vai perdendo eficiência, ela vai ficando necessitando de mais manutenção, e aí vai. O fato é, essa máquina, às vezes, ela é genérica para vários produtos. Então, eu posso estar fabricando, digamos, mesa e cadeira. A serra, ela vai estar utilizando, ela vai estar pegando a matéria-prima, ela vai estar pegando a madeira e vai estar fazendo pernas para cadeiras e pernas para mesas. Ou vai estar fazendo tampo para mesa, ou vai estar fazendo, então, o assento para a cadeira. No final das contas, essa máquina ela está se depreciando ao longo do tempo. Essa serra está perdendo a vida útil. O fato é, você consegue vincular facilmente se ele está fazendo aquele produto para mesa ou para cadeira? Não necessariamente. Então, a depreciação de uma máquina, ela vai ser, então, uma despesa, porque não tem nada a ver com o custo,
de uma forma geral, isso a gente já explicou na aula passada, e ela vai ser indireta, porque você não consegue vincular facilmente a um objeto de custo. Então, nesse caso, despesas possuem a mesma natureza direta e indireta, ok? Por isso que a gente resume isso tudo nesse quadro. Deixa eu aproximar aqui para ficar mais fácil para vocês. O quadro fica do seguinte, então, elementos de custo. E aqui custo, vamos colocar como se fosse um gasto, né? Mas entenda que a maioria deles vai ser custo. Então, elementos de custo. Matéria-prima. Então, matéria-prima, mesma coisa, tem natureza direta e indireta. O que for direto, você vai direto para custeio. Você consegue vincular direto a um produto. O que for indireto vira rateio. Então, você tem que arranjar um outro critério para chegar naquele produto. Então, dá para colocar até uma outra linha aqui, ó. Depois, então, que você arranja o critério, ou arranja o rateio para aquele produto, você consegue custear ao objeto de custo. Mão de obra, mesma coisa. Se ela é direta, ela vira custo. Se ela é indireta, ela vira critério de rateio. Despesa, mesma coisa. Despesa, ela pode ser direta, você consegue vincular a um objeto de custo, e a mesma coisa com despesas indiretas, primeiro ela vai ser um critério de rateio, depois ela vai chegar, então, no seu custo, no seu objeto de custo correto. Ok, pessoal? Dessa forma, então, com esse quadro, a gente resume tudo que a gente vai ser mais importante daqui para frente. Custo direto e indireto, para cada um dos produtos, e como é que a gente vai fazer para chegar no produto final. Pessoal, isso aqui é muito importante, é o que a gente vai ver daqui para frente, e não tem como a gente escapar. Se a gente não sabe sobre isso aqui no começo, agora, o restante da disciplina ela vai ser bem complicada. Então, dúvidas, elas vão ser super necessárias. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, eu aconselho a vocês tirarem agora, nesse momento. Por enquanto, tá tranquilo, professor. Eu, pelo menos, tá tranquilo. Beleza, valeu. Pessoal, 2 aulas atrás, 3 aulas até, a gente fez uma atividade com relação a custos, para a gente saber se era custo, se era despesa, se era, enfim. Então, vamos tentar pegar essa atividade e analisar se é um custo direto, se é um custo indireto, se é um custo variável, se é um custo fixo. Deixa eu ver. Certo, vamos tentar aqui, pessoal. Vamos fazer junto essa atividade. Diga para mim, então, pessoal, matéria-prima. Matéria-prima, ela pode ser, então, o quê? Em termos de... Deixa eu até colocar, deixa eu escrever aqui para facilitar. Cadê? Acho que desenhar aqui vai ficar um pouco mais difícil. Se bem que eu posso abrir esse arquivo no Word também. Mas vamos aqui embaixo, pessoal. Então, classifiquem para mim o seguinte. Se ele for um custo, eu quero que, então, que seja um custo direto ou se vai ser um custo indireto. E depois eu quero saber, então, se ele vai ser um custo também variável ou um custo fixo. Então, essas são as nossas opções. Custos direto e indireto, custo fixo e custo variável. Matéria-prima, pessoal, o que vocês acham? É custo, a princípio? Custo? Eu acho que é custo direto e fixo, professor. Fixo? O custo direto você acertou. Não, fixo não, desculpa. É custo variável direto. Porque pode depender, né? Depende do mês, às vezes, ali no caso de uma produção. Digamos, pegar um exemplo, uma empresa que vende salgados, doces, etc. Tem meses ali que eles vão comprar, fazer aquisição de menos matéria-prima, né? Então, eu acho que é direto variável. Isso, exatamente, perfeito. É o que o Cleison falou. Então, é um custo direto, porque você consegue vincular ao produto. Matéria-prima, normalmente, é facilmente vinculada, né, nesse exemplo, né? E você consegue também fazer, então, a variação de acordo com a tua produção. Então, é um custo direto variável. Consumo de energia elétrica, pessoal, é um custo? Pode ser um custo, né? Vamos considerar que seja um custo. Ele é direto ou é indireto? Energia elétrica, pessoal, a não ser que uma empresa ela tenha um vínculo muito fácil para fazer o controle de quanto que foi utilizado para cada máquina,
a tendência é que seja um custo indireto. Então, energia elétrica, a tendência é que seja um custo indireto, que você vai precisar de um critério de rateio. E ele vai ser um custo fixo ou um custo variável? Variável. Exatamente. Ele vai variar de acordo com a quantidade produzida. Então, se você produz mais, você consome mais energia elétrica. Utilização de mão de obra. Mão de obra, pessoal, vai ser custo direto ou custo indireto? Custo direto e fixo, professor. O custo mão de obra, ele vai ser um custo, ele pode ser um custo direto, ao mesmo tempo que ele também pode ser um custo indireto. Ele tem as duas possibilidades, dependendo do exemplo. Aqui, como eu não especifiquei, vamos colocar os dois. E ele é um custo fixo. Obrigatoriamente, ele vai ser um custo fixo, porque você não vai variar o salário da pessoa de acordo com a quantidade produzida. A não ser que seja, por exemplo, o salário de um vendedor. E isso a gente vai falar em alguns outros exemplos. O vendedor, ele ganha por comissão. Comissão não altera a venda, certo? Não altera se a pessoa vai vender ou não. Ela influencia. Mas no final das contas, então, ela vai ser uma despesa que vai ser vinculada à produção. Quanto mais você produziu, mais a pessoa pode vender. Quanto menos você produziu, menos a pessoa tem possibilidade de vender. Então, ela vai ser uma despesa variável. Entra também no cálculo dos nossos preços? Entra. E isso a gente vai calcular nas próximas aulas. Não tão recente assim, porque a gente tem que falar de bastante coisa, mas num futuro próximo. Custo de combustível. Aqui a gente não detalhou qual tipo de combustível, mas vamos imaginar que seja um carro não. A fornalha, como a gente tinha utilizado, né? A fornalha de uma metalúrgica. Então, eu preciso de combustível para essa fornalha. Ela é um custo direto ou um custo indireto? Eu digo que é direto. Se for uma fornalha para uma metalúrgica que produz N tipos de produto, então ela vai ser indireto. A tendência é que seja indireto. Agora, se você está utilizando esse combustível específico para cada um dos produtos, pode ser um custo direto. Vamos colocar então as duas possibilidades. É um custo direto e um custo indireto. Agora, é fixo ou ele é variável? É variável. Exatamente. Então, vai ser um custo variável, porque se você tem produção, você utiliza o combustível. Caso contrário, você não usa. Estava analisando aqui, né, professor? De acordo com a situação, ali vai variar muito, né? Essa questão de identificação dos custos, né? Uhum. Esses Beleza. exemplos... mas a pergunta é boa, porque esses exemplos que a gente utilizou foram... Esses exemplos, eles foram genéricos, né? Para a gente descobrir se era custo, se era despesa, se era investimento, essas coisas. Nos próximos exercícios que eu vou passar para vocês, a gente tem bem específico. Então, como por exemplo aqui embaixo. O exemplo certo que a gente deveria utilizar seria, inclusive, nessa outra página aqui, que a gente fala sobre custos e despesas aqui, né? Sobre bem específico para cada um dos negócios. Por exemplo, computadores para uma loja de informática. Aqui a gente consegue saber, ele é um custo, porque ele está vinculado à produção. Agora, ele vai ser direto ou indireto? Custo direto? Se essa loja de informática, ela vende computadores, então, você comprou esse computador e ele foi vendido, você consegue vincular facilmente ao produto. Então, nesse caso, seria um custo direto. Existe a possibilidade de você fazer um controle mais fácil sobre o produto. Agora, ele vai ser fixo ou ele vai ser variável? Ele vai ser variável. Então, pela quantidade de computadores que você comprar, você vende mais computadores ou menos computadores. Certo? Combustível de fornalha, aqui é a mesma coisa, para metalúrgica, né? Foi o que a gente utilizou. Salário de encanador era toda despesa. Ah, não, aqui era custo, né? Tá, manda lá, Cleison. Professor, pegando o mesmo exemplo ali da loja de computadores, ele é um custo direto, né, e variável. Mas, por exemplo, se ele fosse, essa empresa, ela já tem um contrato permanente com um comprador, e ela vai, digamos, esse comprador, ele vai revender. Essa empresa de computadores, ela apenas ela apenas produz, e ela vai produzir diretamente só para esse comprador que vai revender. E digamos que eles fecham um acordo de produzir, eu quero 300 computadores por mês. Então, se fosse só nesse caso, ele seria um custo fixo daí? Porque não variaria, tipo, teria apenas essa produção, todo mês. Entendi.
É um bom exemplo, mas pensa o seguinte, para a empresa que produz, se a gente está falando que o foco é a empresa que produz, não é a empresa que vende, né? Se a empresa ela produz os computadores, por mais que ela tenha obrigatoriamente que produzir uma quantidade X de computadores para aquela empresa, ela ainda assim ela tem uma produção que ela varia de acordo com a matéria-prima que você tem. Então, eu diria que mesmo assim, mesmo você sabendo que você tem produção específica para um determinado cliente, que não vai mudar período a período, ainda assim ele é um custo variável. Ele não tem como ser um custo fixo. Porque os custos de produção, por mais que você tenha um controle muito fino sobre cada um dos elementos, que mês a mês você tenta chegar sempre no mesmo valor de custo por produto, o custo unitário ele vai ser muito próximo, mês a mês. Mas mesmo assim, ele pode ter algumas variações. A tendência é que sempre você considere matéria-prima, tudo que você vai utilizar para fazer uma confecção, a confecção desses produtos, como custo variável. Então, sempre ele vai ter um comportamento variável, por mais que a produção ela seja fixa mês a mês. É isso que eu estou querendo dizer. E, claro, você está dizendo, então, que os seus custos totais, eles, por exemplo, a energia elétrica, ela varia. Às vezes, digamos, o governo vai mudar a cotação lá da energia elétrica de um mês para o outro. Então, por mais que você saiba, que você tenha uma noção, a tendência é que no próximo mês o custo de energia elétrica mude um pouquinho. Ou às vezes a máquina ficou ligada um minutinho a mais, um minutinho a menos, aquela máquina consumiu um pouco a mais. Então, o custo ela vai variar. Quando a gente chama de custo fixo, é quando independe da produção, mês a mês a tendência é que você tenha sempre os mesmos valores. A tendência. Claro que existem algumas exceções. Mas então, custo fixo, sempre quando mês a mês você tem uma certa dificuldade em fazer a variação daqueles valores. Nesse caso que você colocou, que foi um bom caso, um bom exemplo, continua sendo um custo variável pelo comportamento dos elementos que você mencionou, né, como matéria-prima, e por mais que você produza a mesma quantidade, ele vai ser variável. Esse foi um bom exemplo. Deu para entender? Sim, professor, obrigado. Certo. E aqui, eu achei que você ia falar uma outra coisa. Uma loja de informática, ela pode fazer tipo... Como é que eu posso dizer? Digamos que seja uma loja de informática, mas ela tenha uma... Não seja uma loja, daí já teria que mudar o nome. Mas digamos que fosse uma empresa de informática, que ela mexa com, por exemplo, ela faça sites para empresas, que ela faça análise de como é que anda o sistema informatizado de uma empresa. Essas empresas, então, elas fazem serviços de informática, só que são específicos para cada um dos clientes. Então, nesse caso, a gente tem você vai ter uma certa dificuldade em vincular, se bem que vamos deixar esses exemplos assim, que senão a gente vai complicar ainda mais a cabeça de vocês. Vamos ficar com esse exemplo. O foco que eu queria dar é aqui, pessoal. É salário de um encanador para uma empresa de tratamento de água. Vocês acham que é um custo direto ou é um custo indireto? Eu acho que é direto, professor. Usando esse exemplo, se ele trabalha para a empresa de tratamento de água, mas ele, como eu posso dizer, ele é direto, mais variável, digamos, eu acho. Se ele ganhar... na verdade também, eu acho que ele é fixo. Seria variável se ele trabalhasse, digamos, que é meio impossível, né, existir isso. Mas se ele ganhasse, por exemplo, por produção, alguma coisa assim, daí poderia entrar como variável, talvez. Pensa o seguinte, pessoal. Por que existia uma certa... Até pouco tempo atrás, isso tem que até correr atrás para ver se eu estou desatualizado, mas até pouco tempo atrás, pessoal, existia uma dúvida se você poderia terceirizar áreas produtivas. Acho que vocês devem já ter escutado isso, né? A terceirização é, então, você passar para uma empresa terceira, que não seja a tua empresa, que consiga fazer, então, um serviço para você. Normalmente, atividades que não eram essenciais. Normalmente, assim, um banco, por exemplo. Eu tenho um banco. O banco, ele precisa de segurança. Então, o segurança do banco,
não era a atividade principal, mas ele precisava obrigatoriamente ter um segurança dentro das agências. Então, não é um custo, não é alguma coisa que seja vinculado à atividade principal do banco, mas ela precisa. Então, seria uma despesa. Então, nesse caso, não é uma atividade principal, eu conseguia fazer a terceirização. Ao mesmo tempo, existia alguma discussão por alguns pontos, como esse exemplo que está nessa letra G, desse item 6 aqui, dessa pergunta 6. O salário de um encanador de uma empresa de tratamento de água, a atividade principal é o tratamento da água. O encanador, então, ela seria, assim, se você não tem um encanador 24 horas para a empresa, pode ser, então, que qualquer tipo de imprevisto, a empresa, ela pare de funcionar. Então, o encanador, ele seria, de uma certa forma, principal. Sem o trabalhador, você não teria o tratamento da água, certo? Só que o tratamento da água não acontece por causa do encanador. Aqui você fica no meio do caminho. Você não sabe, então, se o encanador ele seria custo de uma forma geral, porque sem ele pode ser que a empresa fique sem trabalhar. Ao mesmo tempo, você fica pensando, o foco não é no encanador, é no tratamento da água. Então, o encanador seria uma despesa. Só que nesse exemplo que a gente deu, a gente está dizendo que, então, sem a existência desse encanador, não existe tratamento de água. Obrigatoriamente, então, seria um custo. Só que, então, seria um custo direto ou indireto? O fato de ser um custo direto, eu imagino, nesse exemplo, que o único objeto de custo, no final das contas, é o tratamento da água. Se a água sai limpa no final da atividade, então você consegue vincular o objetivo do encanador. O encanador ele só tem um objeto de custo, que é fazer o tratamento da água. Então você consegue vincular o uso daquele encanador ao objeto de custo principal. Muito pelo contrário, se fosse um encanador que ele tivesse que fazer N tipos de serviço, inclusive mexer no encanamento da cozinha, encanamento do banheiro. Então, nesse caso, ele está fazendo várias atividades, não somente vinculadas ao tratamento da água. Então, nesse caso, você teria que fazer o rateio para fazer a distribuição do salário desse encanador, e daí ele já não seria um custo direto, seria um custo indireto. E nesse caso, a gente considera, então, o salário do encanador. Se ele está sendo pago exclusivamente todo mês o mesmo valor para fazer o tratamento da água, então a gente chama de custo fixo. Agora, se a empresa resolveu terceirizar o uso do encanador nesse tratamento de água, então ele não seria um custo, porque a empresa ela considera então que esse encanador ele tem uma atividade não essencial. Então ele terceirizou para uma outra empresa. Então nesse caso não seria um custo, seria uma despesa e seria, sim, variável de acordo com a quantidade de água tratada. Se a empresa ela fechou e ela não está tratando a água, então não seria vinculado não seria fixo, a empresa não pagaria aquele valor mensalmente, mas então ela teria algumas distinções período a período. Então seria uma despesa variável. Deu para entender um pouco da confusão aqui, pessoal? Então, deu, professor. A ideia é a gente entender, então, que depende muito de casos específicos para cada uma das empresas. A gestão de custos, pessoal, a gente mencionou desde a primeira aula, ela é muito específica para cada um dos negócios. Então, pode ser que uma empresa de tratamento de água considere o encanador como um custo direto e fixo, e pode ser que tenha uma empresa que use, então, a mesma ideia, dizendo que, então, seria uma despesa variável. Então, ela terceirizou esse encanador para uma outra empresa. Entenderam, então, qual que é o buraco que a gente se encontra, pessoal? Daqui para frente só vai ficar mais animado. Certo, deixa eu só ver uma coisa nos slides, eu acho que a gente não vai conseguir dar sequência. Certo. Pessoal, então, próximos passos. Próxima aula, então, a gente faz uma atividade. Tendência é que a gente não tenha uma live, então a gente vai dar uma sequência nesses conteúdos de custos e despesas fixas e variáveis, diretos e indiretos. Então, vocês vão, de novo, fazer uma atividade muito parecida com o que a gente fez desse exemplo que eu estou projetando para vocês. E o que mais? Vou disponibilizar essa gravação para vocês também em breve.
E acho que é isso. Acho que é isso, pessoal. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida para a próxima aula? Acho que para mim tranquilo, professor. Acho que até falei demais hoje. Não, foi super importante a participação. Eu também, Valeu. senhor, tá tranquilo por enquanto. Beleza. Obrigado, Cleice, pelas dar umas ideias boas na tua pergunta. Abre a mente da gente também. A ideia é essa. Eu que agradeço, pessoal. Inclusive, todo mundo que quiser participar, que tem alguma dúvida, às vezes consegue, porque em administração a gente está falando que várias pessoas têm, a família tem algum tipo de negócio, ou conhece alguém que tem algum negócio. Se vocês souberem de alguém, de algum exemplo, perguntem, questionem. Pessoal, mas como é que você entende custo? Como é que vocês fazem isso de custo? Sabe o que é um custo direto para vocês? Sabe o que é um custo indireto? E tragam exemplos. É bem importante que vocês consigam ter esse convívio com o que as pessoas fazem de fato no dia a dia, para a gente até saber se as pessoas estão entendendo mais sobre custo na prática, né? Porque é muito, a gente sabe a teoria, mas às vezes a pessoa não sabe aplicar na prática, né? Mas, pessoal, então a aula de hoje é isso. Agradeço a participação de vocês. Se vocês não tiverem dúvidas, então a gente encerra por aqui.